Saúde a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos tendo a oportunidade de gravar mais um pequeno vídeo para a nossa edificação espiritual. E para essa oportunidade eu queria convidar você, meu amado irmão e amigo, que nos ouve e nos assiste através desse pequeno vídeo que estamos fazendo aqui. Eu queria convidar você, se você pudesse pegar um exemplar da sua Bíblia para nós lermos um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 1, versículo 1, até o versículo 3, precisamente. Leamos a Palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Graças a Deus, somente esses 3 versículos para que possamos meditar um pouco nesta oportunidade. E eu queria compartilhar um tema que Deus tem proposto no nosso coração nessa hora. O tema é este: a certeza da divindade de Jesus. A certeza da divindade de Cristo Jesus. E é bem verdade que muitos não têm essa certeza, não é? Existem pessoas que asseguram, não é? E que Jesus, no muito, é um profeta, não é? Existe muitos que até divulgam e pregam a respeito disso, não é? Mas nós vemos na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a Bíblia afirmando a divindade de Cristo Jesus. De Gênesis a Apocalipse, se nós formos citar versículos aqui a respeito da divindade de Jesus, nós citaríamos muitos versículos, não é? Poderíamos citar muitos versículos aqui, mas eu queria, logo de antemão, citar 2 versículos que asseguram, né, na Bíblia Sagrada que Jesus é Deus, assim como Deus o Pai. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus também e Deus Espírito Santo é Deus também. Essas 3 pessoas, nós vemos a divindade na Santíssima Trindade, né? Nessas 3 pessoas nós vemos a mesma substância, né? Nessas 3 pessoas. Então, o primeiro versículo é a leitura que nós fizemos, a própria leitura que nós fizemos, nos traz a clareza da divindade de Jesus. O versículo 1 do capítulo 1 de João, do Evangelho de João, do Evangelho de Cristo, escrito por João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João estava falando aqui de Jesus, né? Que no princípio de todas as coisas, Jesus já estava com Deus Pai a fazer a sua obra. Logo neste versículo aqui a gente vê a divindade de Jesus, porque a Bíblia assegura dizendo: estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse Verbo aqui é Jesus, a qual João se refere
né? Deus aqui se refere da divindade, refere-se à divindade de Jesus, né? Então nós podemos assegurar neste versículo logo de antemão que Jesus é Deus. Nós não podemos tirar isto da Bíblia, não, né? Porque toda a Bíblia, disse Paulo, toda a Bíblia ela é divinamente inspirada para nos ensinar, corrigir, não é isso? Redarguir para que possamos chegar diante de Deus um dia 100%. Então, nós vemos aqui, logo no início, a divindade de Jesus, né? E ele era o verbo, né? Podemos, na língua portuguesa, o verbo é o que dá sentido, né? Então, podemos dizer que Jesus é o que nos dá sentido à nossa vida, à vida do ser humano, não é? Foi por isso que João, inspirado pelo Espírito Santo, colocou aqui o verbo, não é? É ele que dá sentido à vida do ser humano. Tirou o verbo da frase, a frase fica, no português, fica sem sentido. Assim é na vida do ser humano. O ser humano se afastou de Jesus, ele fica, não tem sentido mais a vida, fica sem sentido para viver, não é isso? Mas eu queria compartilhar outro versículo que assegura a divindade de Jesus também. Venha comigo para Romanos, capítulo de número, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9 e versículo 5. Eu queria ler com você. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 5, diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, não é? Que Cristo veio em carne, ele encarnou, não reencarnou, ele encarnou, é diferente, não é? Veja, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Né? Então, Paulo está assegurando aqui aos irmãos em Roma que Jesus, com clareza, Paulo está assegurando, não é? E a palavra está inspirada, não eram palavras não eram palavras da ideologia de Paulo, não é? Não. Palavras, não eram aqui palavras, essas não são palavras persuasivas, não. Essa palavra aqui é palavra inspirada, não é? Pelo Espírito Santo. Veja, com clareza, que Jesus é Deus bendito eternamente. Então, não há como haver dúvida a respeito desses versículos bíblicos, não é? Porque está muito claro, está muito patente aos olhos de quem lê. Porque uma coisa, meu amado irmão e amigo, é nós ouvirmos o Evangelho, a palavra de Deus, e não entendermos. E outra coisa é você ouvir o Evangelho e não aceitar. É diferente, né? É diferente. Uma coisa é você ouvir e não entender, e outra coisa é você... Tem pessoas que ouvem e não aceitam a palavra como ela é. Tem pessoas que não aceitam, né? E aí vem os ventos de doutrina, né, querendo se contrapor contra a palavra, mas diz a própria palavra de Deus, se referindo a Jesus, que uma certa vez ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não. Quer dizer, o que subsiste diante das heresias, né? Diante dos ventos de doutrina, é a palavra. Faz subsistir é a palavra, né? Alguma doutrina, alguma heresia que queira se colocar de pé contra isso, vai passar. Isso é coisa que não subsiste, não é? Não tem fundamento, não tem estrutura,
e não subsiste, porque a Bíblia afirma de Gênesis e Apocalipse que Jesus é Deus, não é? Então, logo nessa introdução, eu queria afirmar isso, citando esses 2 versículos. Tem muitos outros versículos que podemos citar aqui a respeito da divindade de Jesus, mas eu queria falar o primeiro tópico, não é? O primeiro tópico, a primeira grande lição que aprendemos aqui da palavra de Deus é que Jesus é Deus. Por quê? Porque nós asseguramos a divindade de Jesus. Em que nós se baseamos? Jesus é Deus porque ele perdoa pecados. Perdoava no passado e ainda hoje ele continua perdoando, porque a Bíblia diz que ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai. A mão direita de Deus Pai. É isso? Então, em primeiro lugar, o primeiro item que eu quero citar é que Jesus é Deus porque ele perdoa pecados. Uma certa vez, Jesus se encontrou com um homem paralítico, não é? E naquele tempo, o homem que dissesse, falasse, né? Dissesse assegurando que dissesse que era Deus, ele estava dizendo blasfêmia, não é? Conforme a lei de Moisés. Mas, uma certa vez Jesus se encontrou com um homem e ele disse assim, para assegurar a sua divindade, Jesus, para nos dar essa confiança, essa firmeza, melhor dizendo, né? Jesus, para nos dar essa firmeza, essa solidez, Jesus, ele disse assim, ele disse, para que saibais que o Filho do Homem, ele tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te e anda com um paralítico, um homem paralítico. E os escribas e fariseus ficaram arrazoando nos corações deles, né? Pensando, né? No coração dele, pensando consigo mesmo e arrazoando e duvidando da divindade de Jesus, duvidando, né? Eles diziam no seu coração, quem é esse que diz blasfêmia? Porque só tem um que pode perdoar pecado, que é Deus, né? Isso está em Lucas capítulo 5, e versículo 20, né? Lucas capítulo 5 e versículo 20, queria ler bem rapidinho aqui. Lucas capítulo 5, versículo 20. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Tá vendo? Naquele tempo eles consideravam uma pessoa que dissesse que perdoa pecado, né? Eles consideravam uma pessoa que dissesse que era Deus, né? Eles consideravam como uma pessoa que falava blasfêmia. Não é isso? Mas aqui está dizendo, nos versículos subseguintes, a gente vê aqui, versículo 22, e Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe, que arrazoai em vosso coração? Que arrazoais em vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Jesus disse, qual é o mais fácil? Não é? Aí no versículo 24, Jesus disse assim, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, que tem sobre a terra poder de perdoar pecados, tá vendo? Jesus diz para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar os pecados,
Disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aí o versículo 25 vai dizer que o homem levantou-se na mesma hora, depois que Jesus falou aquelas palavras, não é? Dando ordem para que ele se levantasse. Ele se levantou na mesma hora, não é? Glória a Jesus, tomou a cama e saiu. Versículo 25, e levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. Então nós vemos aqui a divindade de Jesus, porque ele perdoava pecado, e por que não dizer, ele ainda perdoa pecados. Porque ele está vivo, glória a Jesus por isso. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, com provas inquestionáveis. Então, meu amado irmão, nós aprendemos com a palavra de Deus que Jesus é Deus porque perdoa pecados. Nenhum dos homens, nenhum dos anjos pode fazer isso. Somente Jesus, não é? Então, aqui a gente vemos aqui uma solidez a respeito da divindade de Jesus, porque ele perdoa pecados e tem poder para fazer milagres, né? Vamos mais adiante. Em Isaías capítulo 53, versículo 4 até o versículo 6, também nos assegura que Jesus veio, não é? E tomou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados sobre si, não é isso? Foi o único que fez isso e assegura que Jesus perdoa pecado também, não é? Um profeta messiânico, o profeta Isaías, assegura, Isaías 53, versículo 4 a 6, nos diz que Jesus veio também para perdoar pecado. Louvado seja Deus, ele é Deus por isso. Por isso também. João capítulo 2, primeira epístola de João capítulo 2, versículo 2. Queria ler esse versículo. Capítulo 2 e versículo 2 da primeira epístola de João. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Jesus veio perdoar pecados de todos aqueles que nele crê. Ele é a propiciação. Propiciação quer dizer cobrir, né? Ele veio perdoar o pecado de todo aquele que crê, sem exceção de tribo, de raça, de língua. Ele é o Deus que perdoa pecado. Amém? Então aqui a Bíblia está assegurando também que Jesus ele veio perdoar pecados, não só de um nem de dois, mas de todo mundo, como diz aqui, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. É isso? Então, aprendemos que Jesus é Deus porque ele perdoa pecados. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. A segunda lição que aprendemos na palavra de Deus, do texto lido, é que Jesus é Deus porque recebe a adoração. Jesus é Deus porque ele recebe a adoração. Não é? E eu quero dizer que nenhum dos apóstolos da época de Jesus, eles receberam adoração. Nenhum dos apóstolos escolhidos, dos obreiros, dos apóstolos escolhidos por Jesus, eles nunca receberam adoração, né? E nem os anjos,
Nem os anjos de Deus recebem adoração e nem os apóstolos receberam adoração. Ainda que muitos adoram, ainda hoje, não é? Eles dizem, né, as estátuas, né, a imagem de A e de B, mas os apóstolos de Cristo que foram chamados, escolhidos por Cristo naquele tempo, no tempo de Cristo, eles nunca receberam adoração. Uma certa vez Cornélio, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, ele se prostrou diante de Pedro, né? Capítulo 10 em diante, você vai ver ali no decorrer da leitura que Cornélio, ele quando foi visitado por Pedro, porque Pedro foi revelado por divina revelação, né, que ele fosse ter com Cornélio e lá pregasse a palavra. Quando chegou lá, Cornélio quis o adorar, mas a Bíblia diz que Pedro não recebeu a adoração de Cornélio. Esse fica, não é? Isso fica uma grande lição aí para os que isso fazem, né? Adoram os homens aqui na terra que passaram, né? Em forma de estátuas, eles às vezes adoram, mas a Bíblia diz que eles não receberam adoração. Pedro não recebeu adoração. Nem Pedro nem os anjos receberam adoração. Apocalipse 22, 8 e 9. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e versículo 9. Está lá assegurando que os anjos não recebem adoração. João quis adorar o anjo que veio trazer a revelação para ele e ele não recebeu adoração. Mas eu quero afirmar nesta oportunidade que a Bíblia diz que Jesus recebeu adoração. Ele recebe adoração. Em Lucas capítulo 17, versículo 15 ao 18, está registrado que Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos. Somente um voltou para agradecer e o adorar. Quando ele prostrou-se diante a Jesus, os 9 foram embora. Voltou um samaritano. Jesus não só recebeu a adoração daquele homem, mas a Bíblia diz que Jesus cobrou a adoração dos 9 que não voltaram. É isso? Então a gente vemos aqui em Lucas 17, 15 até o 18, que Jesus recebe a adoração. Jesus recebeu a adoração. Isso prova que ele é Deus. Né? Glória a Jesus. Isso nos prova que ele é Deus, tá certo? Vamos mais adiante, para o vídeo não ficar tão longo, né? Para a gente ganhar tempo também. Terceira lição, Jesus é Deus porque é onisciente. A gente vemos o exemplo do jovem rico, Marcos capítulo 10 e versículo 17 ao 20, que fala a respeito da forma que Jesus falou com aquele homem e ainda lhe faltava. Jesus olhou para ele, diz a Bíblia, que Jesus conversando com aquele homem, não é? E ele perguntou a Jesus o que deveria fazer, né, para ter o reino de Deus. E Jesus conversando com ele, Jesus disse a ele: tu sabes os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: eu tenho observado isso desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade eu tenho observado isso. A Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Glória a Deus. E aí Jesus expôs a barreira que estava impedindo, daquele homem se relacionar, né, com o próprio Jesus, de segui-lo, de tê-lo, de ter o reino de Deus. Aí Jesus expôs para ele. A barreira era que dentro do coração daquele homem tinha um trono que não era de Jesus. O trono ali era o apego exagerado às coisas às riquezas desse mundo, né? O
problema não estava na riqueza, o problema estava no apego exagerado, né? E deixando Jesus em segundo lugar. Era isso que aquele homem estava fazendo, né? Andava fazendo em sua vida, né? Colocava Jesus em segundo plano. Mas a Bíblia diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, todo o teu pensamento. E aquele homem não estava fazendo isso. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele. O olhar de Jesus é diferente. O olhar de Jesus é onisciente, um olhar de onisciência. Jesus olhou para ele e expôs o que ele deveria fazer. Não só o que estava prejudicando ele, mas disse a ele o que ele deveria fazer para se ver livre, né, daquela idolatria, podemos dizer assim, né, daquela adoração às riquezas. Então, nós vemos aqui que Jesus é Deus porque é onisciente. Ele tem o que é onisciência? Onisciência é a capacidade de penetrar no juízo do homem, de ver o que está na mente do ser humano. Só quem pode fazer isso, esse atributo, só pertence a Deus. Nenhum dos homens, nenhum dos anjos pode ter esse atributo. Esse é um atributo incomunicável. Ou seja, Deus não reparte com ninguém. A onisciência dele não. Então, Jesus é Deus por conta disso, né? Jesus olhou para os pensamentos daquele homem, o coração daquele homem, expôs e disse a ele, né, o que estava atrapalhando a desenvoltura espiritual dele com Deus, né? Então, isso está em Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 21, né? Jesus é Deus, nós vemos onisciente, nós vemos outro exemplo em Lucas 5, 22 e 23, quando Jesus disse aos escribas e fariseus: o que arrazoais em vosso coração? Ou seja, eles estavam pensando, não tinha nem falado, Jesus já estava, Jesus já tinha conhecimento, né, do que eles estavam pensando, estava no pensamento. Jesus já tinha conhecimento, porque Jesus é onisciente e ele é Deus. Quarta lição, vamos mais adiante aqui. Jesus é Deus porque é onipotente. Jesus é Deus porque é onipotente, né? Onipotente. O que é onipotência? Onipotência é a pessoa poder fazer todas as coisas. Jesus pode fazer tudo, tem poder para fazer tudo, não é isso? Nenhum dos homens, nenhum dos anjos tem esse poder de resolver tudo, de fazer tudo, de solucionar tudo. Só é atribuído a onisciência e a onipotência e a onipresença a essas três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é Deus porque é onipotente. Nós vemos um exemplo bíblico, né, da onipotência de Jesus quando Jesus estava dentro do barco com os discípulos e o barco já estava para se romper e os discípulos todos se acabarem ali. Em Marcos capítulo 4, versículo 39 ao 41, a Bíblia diz que Jesus falou com o vento e falou com o mar. E eles obedeceram a Jesus. Só quem pode fazer isso é Deus. Acalmar o vento, acalmar o mar, atributo só de Deus. Jesus fez isso. Isso é uma prova fidedigna, sólida, de que Jesus é Deus. Glória seja dada ao nome dele. Então,
Jesus é Deus também, outro exemplo, Mateus 28, versículo 18, né? Porque ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não é? Isso está escrito, Mateus 28, 18. Glória a Jesus. É-me dado todo o poder. Vou ler esse versículo. Mateus 28, 18. A palavra de Deus diz assim. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, é mais uma prova que Jesus é onipotente. Jesus é onipotente, não é? Glória a Jesus. Vamos mais adiante. Jesus é Deus porque é onipresente. Veja, os três atributos de Deus incomunicáveis. Só tem esses três atributos, só quem tem esses três atributos é a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Veja, Jesus é Deus porque é onipresente. Em Mateus 18, Mateus 18 e 20, Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio, entre eles. Isso é uma prova fidedigna de que Jesus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só quem pode fazer isso é Deus, meu amigo, meu irmão. Então, é por isso que nós cremos na divindade de Jesus. É por isso que nós cremos. Nós temos, não só cremos, mas temos a certeza de que Jesus nos assegura a sua divindade. Louvado seja Deus, né? Glória a Jesus. É bom também a gente saber que presença é uma coisa e onipresença é outra coisa, né? Presença é uma coisa, a presença de Deus é uma coisa e onipresença é outra coisa, né? Onipresença, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar, mas isso não significa dizer que ele está, não é? Um exemplo, Jesus não está em um lugar profano, em um lugar de farras, de briga, de dissensões, né? Onde não se invoca o nome dele, de guerras, não. Uma mesa de um bar, um exemplo, né? bem mais fácil para a gente. A mesa onde está ali aquela roda de... Jesus não está ali, né? Por quê? Porque ali não está reunido no nome dele. Não é isso? Não está. Ali se fala sobre outras coisas, né? Ali fala-se sobre bebedice, prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias. Jesus não está. Ele pode estar. Onipresença é isso. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas sabe, meu amado irmão e amigo, onde é que Jesus está mesmo? É onde estão reunidos 2 ou 3 ou mais, uma coletividade ou mais, no nome dele. Enquanto estou aqui falando, nesse exato momento, para os irmãos, para as pessoas que estão nos assistindo, existem outros irmãos que estão adorando a Jesus em outros lugares. E Jesus está aqui e está lá ao mesmo tempo. Isso fala da onipresença. Somente Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo pode fazer isso. Então, essa é mais uma prova fidedigna de que Jesus, ele é Deus. Vamos mais ver aqui mais uma afirmação sobre a divindade de Jesus, uma solidez, uma firmeza que temos, não é? Nós que professamos a fé em Cristo. Sexta lição, Jesus é Deus porque é o Salvador. Jesus é Deus porque é o Salvador.
não é? O único que veio salvar. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 3, versículo 16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele, olhe, nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nele quem? Em Jesus. Ele veio salvar. Não é? O único em toda a história que veio com essa missão. Ele mesmo disse em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a Deus Pai, né? Ao Pai, a não ser por mim. Tá certo? Jesus falando, se referindo a ele mesmo. Tá certo? Existem outros versículos aqui, não é? Que fala a respeito afirmando que Jesus é o único Salvador. Né? Por isso que nós afirmamos que ele é Deus. Né? Lucas capítulo 19, versículo de 8 a 10. Mateus capítulo 1, versículo 21, afirma que Jesus é o Salvador. Mateus 18 e 11. Tito capítulo 3, versículo 5. Lucas capítulo 2, versículo 11. Atos 13, 23. 1 João 4 e 14. E Judas, capítulo 1, versículo 25. Este versículo eu queria ler com você, meu amado irmão e amigo. Judas, capítulo 1, e versículo 25. Aqui fala sobre que Jesus é um único Salvador. Por isso que ele é Deus também, né? Veja só, ao único Deus, Salvador nosso, tá vendo? Por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Tá vendo? Ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá vendo? Então aqui é mais um versículo que assegura a divindade de Jesus, porque ele é o Salvador. Ele veio salvar. O único que veio com essa missão de resgatar, aleluia, de salvar, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele mesmo disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glória a Jesus. E essas palavras foram inspiradas por Deus e faladas pelo próprio irmão de Jesus, Judas, né? Esse Judas aqui foi o irmão de Jesus. Glória a Deus. Judas, capítulo 1, versículo 25. Mas ainda temos aqui a última o que eu queria compartilhar, não é? Com os irmãos, o último ponto, não é? Sabendo que a palavra de Deus é inesgotável, quanto mais se lê, mais tem lição, né? Mas eu queria só compartilhar essas lições aqui, mas a palavra de Deus tem muito mais para nós. O salmista disse no Salmo 119, versículo 96, se não me falhe, salvo equívoco, está lá registrado que o mandamento do Senhor é amplíssimo, né? Amplíssimo. Glória seja dada ao nome de Jesus. É amplíssimo. Então, amplíssimo, o salmista estava dizendo ali que o mandamento do Senhor é ilimitado, ilimitado. Louvado seja Deus, né? Então, meus amados irmãos, sétima lição, Jesus é Deus
porque nunca existiu um tempo que ele não existiu. Nunca existiu um tempo que Jesus não existiu. Ele sempre existiu. Nunca existiu uma época, uma estação, um momento que Jesus ele não existisse. Ele sempre existiu. Nós vemos isso em Colossenses capítulo 1 e versículo 17. Está lá registrado isso. Colossenses capítulo 1 e versículo 17. Diz assim a palavra do Santo Deus. E ele é antes de todas as coisas. Ele quem? Aqui o apóstolo se refere a Jesus Cristo, ao próprio Jesus. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas subsistem por ele. Quer dizer, Jesus não só criou todas as coisas, junto com o Pai, junto com a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não só estava lá na criação, como conserva. Não é isso? É isso que a palavra está dizendo. Subsistir aqui é conservar. Ele conserva todas as coisas. Não só criou, mas conserva até hoje, pela sua infinita misericórdia, bondade e graça. Louvado seja o precioso nome de Jesus. Então, veja o que, é que a palavra de Deus está dizendo aqui. E ele é antes de todas as coisas. Não existe um tempo em que Jesus não existiu. Ele sempre existiu, porque ele é Pai da eternidade. Isaías diz que ele é Pai da eternidade. Né? Louvado seja Deus. Então, aqui, Colossenses 1,17 assegura que Jesus é antes de tudo. Ele já existia antes de tudo. Não é? Por isso que eu estou dizendo que Jesus é Deus, porque nunca existiu um tempo que ele não existiu. Nós fomos criados, né? E temos um começo. Né? Mas Jesus não. Jesus nunca existiu um tempo em que ele não existiu. Louvado seja Deus. A teofania, Miqueias capítulo 5, versículo 2, assegura, não é? Isso também, Miqueias, queria ler, Miqueias capítulo de número 5, Miqueias capítulo 5, e versículo 2, e tu, Belém Efrata, posto que é pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Glória a Deus. Então aqui está assegurando mais uma vez que não existe um tempo em que Jesus não existiu. Ele sempre existiu. Por isso que ele é Deus. Isso aqui nos dá firmeza da divindade de Jesus. Não é? Glória a Jesus. A teofania de Deus, né? A teofania de Deus. Teofania, o que é teofania? Teofania é o divino se revelando ao humano sem que o humano morra. Isso é a teofania. Né? É o divino se revelando ao humano sem que o humano morra. Sem que o homem morra, Deus, ele cria um mecanismo, a forma de se revelar. Ele criou um mecanismo, a forma de se revelar ao homem sem ele morrer. Um exemplo disso foi o pai de Sansão, Manoá, não é? Em Juízes capítulo 13, versículo 17 ao 23, está registrado lá, não é? Que Jesus se revelou ao pai de Sansão. Sansão nem existia ainda, não é? E a Bíblia diz
Jesus se revelou a este homem e a sua mulher, já prometendo a ele, fazendo uma promessa a ele de que viria Sansão, né, que ela ia gerar um filho, não é isso? E esse homem começaria a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, não é? Ele começaria a livrar. Os filisteus só deixaram só foram vencidos de uma vez por todas, né? Através de Davi, né? Da instrumentalidade de Davi, certo? Mas a gente vê que Jesus prometeu ali, falando com um homem chamado Manoá. E nesse diálogo, nessa conversa, Manoá perguntou o nome daquele anjo, né? Anjo com letra maiúscula, que se referia a Jesus, né? A Deus. E ele perguntou: como é o teu nome? Ele perguntou, Manoá perguntou a Jesus, ao anjo, que era Jesus naquela ocasião. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus disse assim, o anjo disse assim, que era Jesus. O anjo disse assim: por que queres saber o meu nome? Aí ele continua: visto que é maravilhoso, não é? Maravilhoso. O mesmo Emanuel aparece no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, em forma de profecia. E mais tarde vemos o cumprimento dela em Lucas, capítulo 2, versículo 7. Né? Glória a Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, que já tinha sido profetizado por Isaías, né? Que viria esse maravilhoso. É o mesmo maravilhoso, esse maravilhoso aqui que apareceu ao pai de Sansão, é o mesmo maravilhoso que Isaías profetizou, se referindo a Jesus. Se referindo a Jesus. Então a gente vê, né, que Jesus é Deus, meus amados irmãos. E naquele tempo do Antigo Testamento ele já era vivo e existia e aparecia aos homens de uma forma em que os homens via ele, se relacionava com ele e não morria. Grande é o poder de Deus, irmão. Grande é o poder de Jesus. Somente Jesus para fazer isso. Tá certo? Então Jesus disse a Manoá que ele era o maravilhoso, se referindo a ele próprio, a Jesus, a ele próprio, que é Deus. Louvado seja Deus. Mais na frente, Isaías falou que ele seria maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. É isso? Louvado seja Deus. Então, meu amado irmão e amigo, são essas palavras que Jesus colocou no meu coração, né, para compartilhar com vocês. Glória a Jesus. E espero ter contribuído, não é? Contribuído para o seu crescimento espiritual, não é isso? De alguma forma. E sendo assim, cooperado na obra de Deus, não é isso? Porque a minha preocupação é que muitos asseguram de uma forma errada que Jesus era no muito um profeta. Minha preocupação é essa. Porque esse não é o evangelho que Jesus veio implantar. Né? Não. Glória a Jesus, porque está escrito em Mateus capítulo 1, né? Versículo 23. Mateus capítulo 1 e versículo de número
23. Está escrito assim: esse foi o evangelho que os anjos pregaram, não é? Que os anjos pregaram e Jesus veio implantar. Veja só: eis que a Virgem conceberá, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então isso me anima, isso me serve, né? Essa revelação aqui, inspirada, isso me convence, tá certo? Essa palavra aqui, ela não deixa nenhuma dúvida a respeito da divindade do meu mestre, do nosso mestre, chamado Jesus. Esse evangelho aqui que ele veio implantar, tá certo? Ele veio implantar. Louvado seja Deus, né? Na aparição do anjo a Maria, e ele passou a mensagem, glória a Jesus, cristocêntrica, a respeito da vinda de Jesus. Ele disse: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Né? Esse aqui é onde nós devemos nos solidificar, né? Para não sermos levados. Por isso, quem está firmado na rocha, ele não é levado por vento de doutrina, não é levado, porque a firmeza é a palavra. Aqui não é palavras persuasivas de homens, não. Esse versículo aqui é base, não é? É base, é solidez, certo? Então, minha preocupação é essa, nossa preocupação que pregamos o evangelho genuíno, né? Que pregamos a palavra de Deus, as pessoas implantar e dizer que Jesus não é Deus. Dizer que Jesus não é Deus. Dizer que Jesus, no muito, é um profeta. Mas a Bíblia Sagrada não diz isso. Tem muitos outros versículos aqui que asseguram a divindade de Jesus. Se fôssemos citar aqui, a palavra de Deus é inesgotável. Não é? A gente ia sair falando aqui, né? Passaríamos horas aqui falando sobre versículos, capítulos e versículos a respeito da divindade de Jesus. Mas a palavra de Deus veio desfazer as obras do inimigo, né? As obras do inimigo. Que Deus abençoe, que Deus os guarde, faça sempre resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos.